Saudações a todos que nos acompanham aqui no canal IEG Moçambique. É desta forma que queremos dar as boas-vindas, em especial a todos os irmãos que se encontram aqui pela primeira vez neste programa Esperança para a Vida. Programa este do estudo semanal da lição da Escola Sabatina. E hoje temos uma lição muito maravilhosa e muito importante a ser compreendida no tempo em que nós vivemos. É a lição número 9, que tem como tema o Evangelho, a lei e o pecado. Então nós iremos abordar sobre estes três elementos para podermos entender a relação entre esses elementos. Mas para tal, queria dar as boas-vindas aos meus companheiros. Estamos a falar do irmão Rogério, assim como do irmão Edson, que desde já dou a eles boas-vindas e peço para que possam saudar os irmãos que nos acompanham do outro lado de casa. Muito obrigado, irmão Cipriano. É uma honra, um prazer enorme estar diante dos irmãos para juntos darmos as lições da Escola Sabatina neste canal IEG Moçambique, no programa Esperança para a Vida. Obrigado, dizer que é sempre um privilégio poder estar aqui e comentar a lição da Escola Sabatina. Que Deus nos acompanhe. Então, para podermos iniciar com o estudo da nossa lição, iremos convidar o irmão Edson para que possa nos dirigir uma oração. Nosso Deus eterno que nos céus habita, queremos, Senhor Pai amado, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá. De mais uma vez estamos aqui, Senhor, para o estudo da lição. Pedimos, Senhor, a sua santa presença, que o Senhor coloque palavras em nossos lábios para que possamos falar de acordo com a tua vontade. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós estamos na lição número 9. Esta lição tem como título Pecado, Evangelho e Lei. E o verso para memorizar encontra-se no livro de Salmos 119, no versículo 93 até versículo 94. Quero pedir a um irmão para que possa nos ajudar com a leitura deste versículo de Salmos 119. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Aqui nós encontramos uma mensagem forte do salmista. Ele a garantir que nunca vai se esquecer dos preceitos do nosso Deus. Porque é através desses preceitos que Deus tem lhe concedido vida. E ele clama para que o Senhor possa salvá-lo. Porque ele busca aquilo que são os preceitos de Deus. O autor aqui nos propõe uma imagem interessante onde nós vimos as tábuas que estão lá escritas dos mandamentos de Deus. Mas quando nós reparamos muito bem nessas tábuas, nós podemos ver aí as rachaduras que podem simbolizar aquilo que são os nossos pecados, porque a Bíblia define pecado como transgressão da lei. Quando nós lemos o livro de 1 de João, nos mostra que justamente que o pecado é transgressão da lei. Então nós vimos aí um homem que tem transgredido a lei de Deus. Mas, acima de tudo, nós vimos um Deus que vai remendando essas rachaduras, um Deus que vai perdoando os nossos pecados, um Deus que estende a sua mão para poder nos auxiliar a termos a vitória sobre os nossos pecados. E quando nós olhamos para o pecado, o autor diz que, sem dúvida, o pecado é o maior obstáculo para um relacionamento próximo com Deus. Ele não apenas nos separa do Senhor, como também engana, fere, corrói e, por fim, destrói. E nós vimos claramente que quando os nossos primeiros pais pecaram, o pecado nos afastou, porque eles foram se esconder da presença de Deus. Então, hoje temos que compreender o quão perigoso é o pecado e qual é a solução que Deus propõe. Porque quando nós olhamos, acima de tudo, é que a lei funciona como um espelho que nos mostra as nossas transgressões, mas aponta para aquela pessoa que pode solucionar essas transgressões, que é Cristo Jesus, e não outra pessoa, porque a própria lei não pode nos salvar. Mas, quando nós avançamos, encontramos as distrações e tentações. E nesta lição, o autor nos propõe para nós analisarmos a vida de um homem que Deus levantou no passado para poder trabalhar em prol do seu povo, justamente nesta batalha entre os filisteus e os israelitas. Este homem encontramos no livro de Juízes, capítulo 14, quando nós lemos de versículo 1 a 20, encontramos a história deste homem que é chamado de
de Sansão. O que eu gostaria de saber dos irmãos, o que é que a vida deste homem nos ensina nos dias atuais? O que é que nós temos a dizer sobre as distrações e tentações que este homem teve que enfrentar e o que é que isso nos ensina nos dias atuais? Bom, antes de entrar na lição de domingo, eu gostei aqui da definição de John Piper, não é? Este que é um escritor norte-americano, em que ele sempre defendia a supremacia de Cristo. O que ele define o pecado? Ele diz que o pecado é a glória de Deus não honrada, a santidade de Deus não reverenciada. E ainda continua, é a grandeza de Deus não admirada, o poder de Deus não louvado. É a verdade de Deus não buscada, a sabedoria de Deus não considerada. É a beleza de Deus não estimada, a bondade de Deus não saboreada. É a fidelidade de Deus não confiada, as promessas de Deus não acreditada. São os mandamentos de Deus não obedecidos, a justiça de Deus não respeitada. É a ira de Deus não temida, a graça de Deus não prezada. É a presença de Deus não apreciada, a pessoa de Deus não amada. E por fim, ele termina, diz que o pecado é a maior afronta do universo. Agora, quando nós vamos para as distrações e tentações, no livro de 2 de Coríntios, capítulo 3, versículos 18, já nos diz que é pela contemplação que nós somos transformados. Aqui encontramos a história de Sansão, não é? O que terá acontecido, não é, com Sansão até o ponto dele pecar contra Deus? Primeiro, aqui temos uma cidade onde vivia a sua primeira esposa, mesmo que não tenha consumado o ato, Tímna, que significa casa do sol, não é? Os seus pais sabiam da condição de Sansão, que era um nazireu, não é? De que o cabelo dele não devia ser cortado, que era o símbolo da aliança que ele tinha com Deus. Agora, aqui percebemos que se Sansão tivesse obedecido às ordens divinas tão fielmente como fizeram seus pais, e seu destino teria sido mais feliz e mais o quê? E mais nobre. Aqui, quando nós vamos ao livro de Juízes, capítulo 14, encontramos o historial de Sansão. Primeiro, o pecado de Sansão é de ele ter cobiçado ou ter ido a uma cidade pagã, não é? Em que ele sabia que era da tribo de Dan, não é? Ele devia, não é, buscar esposa na mesma tribo. Mas encontramos que Sansão ele teve que sair para ir buscar uma esposa numa tribo diferente, ou em outras palavras, numa cidade pagã. Então, esse foi o primeiro erro. E depois disso, encontramos que provavelmente a história nos diz que esta mulher ou era divorciada ou também era viúva. De pura ela não tinha nada. Mas encontramos que Sansão, quando pediu aos seus pais que pudessem ir buscar esta mulher para servir de esposa, encontramos uma mensagem importante de Sansão que diz as seguintes palavras: ela agrada os meus olhos. Então, quando os pais perceberam essa resposta de Sansão, eles perceberam que Sansão, na verdade, em nenhum momento mudaria os seus pensamentos. Quando nós vamos continuar, encontramos que Sansão também cometeu um outro pecado: dormir com uma prostituta, não é? E depois, a posterior, encontramos também outro pecado de Sansão. Esses primeiros dois pecados, não é? Sansão percebeu que, na verdade, não aprendeu. Ele foi de novo buscar uma filistia, não é? Para que pudesse tomar como esposa. Tomando em consideração, quando nós vamos para o livro de Patriarcas e Profetas, capítulo 54, página 414, diz que os filisteus observavam vigilantemente os movimentos de seu inimigo. E quando este se degradou pela sua nova aliança, resolveram dar o que a Dalila e efetuar o que a sua ruína. Aqui encontramos que Satanás estava de perto a monitorar os movimentos de Sansão. Então, por essa razão que Satanás usou os seus agentes para que Sansão pudesse condescender nos seus erros. Agora, tal como aconteceu com o pecado de Davi, o que ele fez, Davi? Ele primeiro cobiça, adultera e depois mata. Encontramos os mesmos pecados que aconteceu com Sansão. Ele, primeiro,
teve que cobiçar uma mulher que não era da mesma tribo, não é? E depois foram os sucessivos pecados que ele acabou cometendo. Mas esses pecados não foram amadurecendo de um dia para o outro. Levou tempo, não é? Aqui encontramos que Sansão, ele tinha o quê? Tinha camaradagem, não é? Com o povo pagão. Por essa razão que a mente dele foi obscurecida aos poucos, até ao ponto dele gostar de mulheres pagãs. Pecado, evangelho e lei. Nós estamos a falar de coisas que têm uma relação importante quando nós vamos a estudar a Bíblia. Infelizmente, no mundo cristão, muitas pessoas têm vindo a separar o evangelho da lei. Mas nós, quando vamos estudar, vamos perceber que existe uma relação íntima entre o evangelho, o pecado e a lei. Até porque a própria definição do pecado é transgressão da lei. E para que serve o evangelho? Nós vamos entender que o evangelho serve para poder nos resgatar do quê? Da própria transgressão da lei, ou da condenação da lei. Então, essa lição nos traz, na verdade, algo muito essencial para nós como cristãos, e eu acredito que vai nos ajudar a perceber melhor sobre este assunto. Agora, quando nós falamos de distrações e tentações, e vamos àquilo que é a vida de Sansão, precisamos perceber o seguinte: Sansão foi dedicado do seu nascimento para o serviço ao Senhor. Nazireu. O que significa Nazireu? É aquele que é consagrado para o serviço ao Senhor. Então, se nós formos a ver Sansão, desde a sua infância, sua mãe foi dada recomendações para que ela não pudesse tomar nem do vinho, nem comer do fruto da vida. Então, isso significava que tinha ela que observar princípios de reforma de saúde. Nasceu assim, Sansão, não passou pela sua cabeça navalha para que pudesse deixar o seu cabelo crescer. Então, haviam princípios que haviam sido observados para que Sansão pudesse servir fielmente ao Senhor. Qual foi o propósito de levantar Sansão? Sansão foi levantado como um libertador, como um juiz. O termo juiz significa libertador, para libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Vamos ao livro de Juízes, capítulo 13, verso 1, que nos diz: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então, a geração do povo de Israel, durante um período de 40 anos, esteve sob a opressão dos filisteus por causa da transgressão da lei de Deus. Então, Deus levantou um libertador. Esse libertador chama-se Sansão. Agora, Sansão, quando se levanta como libertador, o objetivo dele era, de fato, defrontar os filisteus, porque naquele tempo Deus permitia que o combate também tivesse repercussões físicas, não apenas do lado espiritual. Mas nós sabemos muito bem que quem estava por detrás de Sansão, ou quem atuava junto com Sansão, era o próprio Deus. Então, Deus tinha a intenção de que Sansão, em algum momento, tivesse um contato com os filisteus. O que aconteceu? Em algum momento, Sansão tinha uma fraqueza humana, uma inclinação por mulheres. Então, esta era a fraqueza humana que Sansão tinha. Vamos ver nos versos 4 de Juízes 14, que diz: Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Esse texto nos mostra que o fato de Sansão ter desejado uma mulher filistia, o que era errado, obviamente, segundo aquilo que eram as orientações da época, foi algo que Deus permitiu. Agora precisamos entender algo. Não foi Deus quem conduziu ele a ter essa fraqueza, mas Deus permitiu. Por quê? Porque Deus consegue, em meio às fraquezas, transformar as fraquezas em bênçãos. Então Deus, como tinha a intenção, obviamente, de libertar o povo de Israel dos filisteus, Deus permitiu com que, através desta fraqueza de Sansão, pudesse atingir os filisteus, que era o objetivo fundamental. Então, de fato, foi isso que conduziu o Sansão a ter a união com os filisteus. E nós vamos ver ao longo da história que, de fato, a partir daí, Sansão começa já a ter uma interação com os filisteus, e a partir daí, Sansão começa também a lutar contra os filisteus, a combater contra os filisteus, que era o objetivo fundamental do seu levantamento. Agora, quando nós olhamos para a questão que foi lançada pelo irmão Cipriano, como é que esse assunto de distrações e tentações podem significar para nós? Que significado isso pode trazer para nós nos dias de hoje? A semelhança do Sansão, nós também, como povo de Deus, em algum momento fomos levantados para o quê? Para cumprirmos uma missão. Fomos levantados com uma missão clara de preparar o caminho do Senhor. Agora, com o exemplo de Sansão, nós devemos aprender que não devemos nos deixar levar pelas distrações e tentações. O autor da lição aqui traz um ponto muito fundamental que eu queria
que nós pudéssemos ler aqui, quando diz o seguinte: Satanás sabe que nos tempos em que vivemos, às vésperas da volta de Jesus, precisa usar tudo para nos afastar de um relacionamento íntimo com Deus. Então nós precisamos pegar o exemplo de Sansão, as partes negativas de Sansão e nos afastarmos de tal maneira que o quê? Não possamos cair nas mesmas ciladas que Sansão caiu. Diz mais o texto, aqui o comentário do autor: há coisas que não são erradas em si, mas ocupam tanto tempo que quase não sobra espaço para o Senhor. Trabalho, redes sociais, compras, desportos e comida. Então nós vamos ver que, de fato, essas coisas fazem parte daquilo que é o nosso cotidiano. Quando nós falamos do trabalho, quando nós falamos das redes sociais, que até certo ponto fazer o uso não é pecado, mas até que ponto nós damos mais tempo para essas coisas no lugar de fazermos aquilo que é a nossa missão. À semelhança de Sansão, nós não precisamos nos distrair porque temos um foco naquilo que nós devemos cumprir. Nós temos uma missão clara, à semelhança do chamado que Sansão recebeu, que é de libertar o povo filisteu. Nós também temos um caminho do Senhor por preparar. Mas nós não permitamos com que as distrações e as tentações possam nos fazer desfocar. Por isso que, ao buscarmos o exemplo de Sansão, não podemos olhar para ele e nos justificar porque é que nós caímos em pecados. Mas precisamos olhar para o exemplo dele e nós encontrarmos meios para poder vencer o quê? As distrações e as tentações do nosso tempo. Eu ainda irei, se ainda tiver a oportunidade, de falar sobre estes pontos que o autor aqui apresenta-nos, porque precisamos, na minha opinião, tocar um pouco sobre essas questões. Até que ponto essas questões podem, na verdade, nos dias de hoje, nos afastar daquilo que é a nossa comunhão com Deus? Realmente, na vida de Sansão, a questão de gostar de mulheres fez com que, em algum momento, ele, por pouco, perdesse o foco daquilo que era a missão ou perdesse a vida eterna como tal. Eu, quando olho para a situação dele, é uma situação grave, a partir do momento que ele permitiu com que as distrações pudessem tomar controle sobre ele. Porque se formos analisar, foram 3 mulheres que serviram como distrações para a vida de Sansão. Mas dentro disso aí, é que essas mulheres estavam dispostas a sacrificar a vida dele para poder se dar bem com seu próprio povo. Mas mesmo assim, ele continuava cego para esse aspecto. Por isso que aqui a Bíblia nos diz que Sansão estava apaixonado. Quando lemos capítulo 16 do livro de Juízes, no versículo 4, diz que depois disso ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Mas a maior distração para Sansão, o que é que conduziu Sansão até essas mulheres? É a questão dos seus olhos. Porque ele diz que aos pais ele viu uma mulher e ele gostou. E é essa mulher que lhe agrada, que ele busca para poder viver com ela como sua esposa, para construir o lar. Meus irmãos que nos acompanham, quando nós prestamos atenção, Satanás descobriu a forma mais eficaz de destruir um lar, de destruir ou desviar aquilo que é o papel que Deus concedeu a cada líder de família, é através da mulher. Quando nós voltamos para o Gênesis, nós vimos que o pecado entra através da própria mulher, que caiu no engano de Satanás. Mas também, quando nós avançamos, vamos ver que são várias mulheres que foram usadas pelo inimigo para poder distrair o próprio povo de Deus. Mas graças a Deus, quando a mulher se entrega nas mãos de Deus, nós conseguimos ver que Deus também capacita mulheres para poder cumprir aquilo que é a sua missão. Nós vimos também um exemplo claro. Temos a Maria, mãe de Jesus. Ela teve uma missão nobre, ela conseguiu cumprir a missão que Deus havia o incumbido. Claramente nós não temos aqui na palavra de Deus evidências, mas não podemos ter dúvidas de que a Maria também terá passado por várias tentações do inimigo. Assim como várias pessoas que estiveram ao serviço de Deus, o inimigo foi ter com essas pessoas para os tentar. Então não podemos colocar a Maria como uma pessoa que não terá passado por tentações, distrações, mas que teve vitória sobre esses aspectos. Agora, o mais essencial aí é olharmos para Sansão também como um tipo de Cristo. A vida de Sansão foi projetada para que ele fosse um tipo de Cristo. O fato dele ser nazareu, nós vimos que Cristo também o foi.
Mas até a própria morte de Sansão, porque ele morre entre duas colunas com os braços abertos, assim como Cristo, aconteceu com Cristo. E a Bíblia diz que Sansão conseguiu matar mais filisteus naquele dia do que ao longo de todos os anos que ele vinha fazendo esse trabalho. Então, a maior lição que eu tiro da vida deste homem é que, apesar dele ter deixado com que as distrações, as tentações entrassem na sua vida, quando ele estava prestes para morrer, ele conseguiu entregar a sua vida a Cristo e, acima de tudo, conseguiu cumprir aquilo que é a missão que Deus havia concedido a ele. O maior teste de fidelidade que nós devemos prestar a Deus é cumprir a nossa missão que Deus concedeu a cada um de nós. Não sei se o irmão Edson tinha avançado, que gostaria de trazer um aspecto, mas eu gostaria que os irmãos também pudessem focar na questão das distrações e tentações para o povo de Deus hoje. Nós sabemos que temos uma missão, que é a pregação do Evangelho. Sabemos que o tempo é curto, Satanás sabe que o tempo é curto. E quanto mais nós nos aproximamos da vinda de Cristo, ele mais distrações e tentações tem trazido para o povo de Deus. Podíamos exemplificar de uma forma prática sobre as distrações em que o povo de Deus, que devia estar focado em acelerar a vinda de Cristo através da pregação do Evangelho, Satanás traz essas distrações para travar o povo. Podemos dar esses exemplos de distrações? Muito bem, eu vou dando o meu próprio testemunho, não é? O irmão Edson, que eu digo aqui, quando falamos de desportos, não é? E futebol, eu era fã de futebol, não é? Nós tínhamos até uma equipa em que eu comandava. E todos os domingos eu sempre ia para lá e ocupava muito tempo. E também eu gostava de assistir o futebol, não é? Esses jogos europeus eu sempre gostava. E percebi que quando minha equipa, não é, perdesse, nesse dia eu até nem não almoçava, nem não jantava. Não é por quê? Porque eu gostava tanto de futebol. Agora, depois de várias orações, não é, juntamente com os irmãos, eu acabei deixando aos poucos, não é, assistir futebol e também jogar o próprio futebol. Não estou a dizer que isso é mau, não é? Mas isso ocupava-me muito tempo, até que nem conseguia meditar e abrir essas escrituras onde? Dentro de casa. Então, é uma das distrações e tentações que o inimigo usa para poder conseguir a mente do ser humano. E não só, quando nós vamos para as próprias comidas aqui, não é? Conforme a lição endossa sobre o assunto, aqui encontramos o seguinte: diz que o filho será influenciado para o bem ou para o mal pelos hábitos da mãe. Ela própria deve ser governada pelos princípios e praticar a temperança e renúncia de si mesma, se quer o bem-estar do quê? Do filho. Olha, muitas das vezes nós encontramos mães que bebem, não é? Que fumam. Então, muitas das vezes, quando nós encontramos crianças que nascem cegas, não é? Que nascem, por exemplo, com problemas de saúde, em algum momento essas mães não percebem que é por causa dos seus próprios hábitos. Então, é importante que nós possamos pautar por aquilo que vai trazer algum sentido, não é? Na ingestão do nosso alimento. Muitas das vezes nós falamos do quê? Da lei, não é? Quando nós falamos dos 10 mandamentos, conforme disse aqui no livro de 1 de João, capítulo 3, versículos 4, que diz que pecado é o quê? É a transgressão da lei. Mas nós encontramos aqui a extensão do próprio pecado, a transgressão da lei. Quando nós vamos para o livro de 1 de Coríntios, capítulo 3, 16 e 17, ali nos mostra que aquele que destruir o corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus fará o quê? O destruirá. Então aqui encontramos a extensão do quê? Daquilo que nós costumamos fazer. Então, aqui encontramos essas mães. Assim acontece quando nós nos distraímos naquilo que é o importante, que vai agregar valor na nossa vida espiritual. Bom, uma das estratégias que o inimigo tem trazido nos tempos atuais é pegar justamente coisas que não são por si mesmas más, não são, vamos assim dizer, vis, não é? Aos olhos humanos, para que possa usá-las como distrações para o povo de Deus. Naquilo que o autor aqui traz, né, essas questões todas do trabalho, nós vamos ver que o trabalho é essencial. O próprio Deus também disse ao homem que o homem iria trabalhar, porque do seu pó comerá do seu pão.
nós vamos ver que também a questão das redes sociais nós podemos usar de forma positiva para nos comunicarmos com as outras pessoas, nós podemos usar para até espalhar o próprio evangelho. Vemos também que a questão das compras, a questão da comida, são coisas essenciais. Mas quando nós levamos muito tempo nessas coisas, podem virar distrações. Para que quando nós tomamos o tempo que devia pertencer a Deus, nessas coisas podem virar distrações. Eu gostaria de falar sobre a questão do entretenimento. Uma das coisas que tem levado muitos jovens a desfocarem naquilo que são os propósitos que nós temos como povo é a questão mesmo de diversões e entretenimento. Às vezes, na hora de nós tomarmos uma decisão de escolher qual é o entretenimento, qual é a diversão que nós devemos seguir como cristãos, perdemos-nos. Acabamos escolhendo coisas que não vão de encontro com aquilo que é a vontade de Deus. Ellen White aqui fala sobre diversões perigosas no livro Mensagens para os Jovens. Eu gostaria de ler e compartilhar com os irmãos que nos acompanham de lá de casa esse texto. Diz assim: o desejo por passar tempo excitante e agradável é uma tentação e uma armadilha para o povo de Deus, especialmente para os jovens. Satanás está constantemente preparando atrativos para desviar a mente da solene obra de preparação para as cenas que se acham num futuro próximo. Através da influência de mundanos, mantém uma constante agitação para induzir os descuidados a se unirem aos prazeres do mundo. Existem shows, palestras e uma variedade ilimitada de entretenimentos que são destinados a levar e a amar o mundo. E a fé é enfraquecida por causa dessa união com o mundo. Então nós podemos olhar para algumas coisas e nós acharmos que não há nenhum problema nelas, mas servirem do quê? De um meio para poder nos conduzir ao mundo e desfocarmos naquilo que é a nossa missão. E Satanás tem usado isso. Eu vou falar do desporto, como o irmão aqui trouxe o seu exemplo, o seu testemunho pessoal sobre o desporto. O desporto, em algum momento, ultimamente, tem sido visto como algo não problemático, não é? Afinal de contas, qual é o problema de nós assistirmos a um jogo, a uma partida e irmos jogar uma bola? Até ali não é problemático. Mas quando isso se torna algo recorrente, constante, e leva-nos um tempo que nós poderíamos dedicar ao Senhor, porque justamente o irmão já dizia aqui, todos os domingos, todo dia do domingo era dedicado a quê? Ao futebol. A pergunta é, será que esse dia não poderia ser dedicado à causa do Senhor? Não poderia ser dedicado à obra do Senhor? Não poderia ser dedicado a algo que poderia trazer o crescimento espiritual? Estamos a falar de estudo, estamos a falar de encontro com irmãos para estudar profecias. Mas veja só que ele levava um dia inteiro para fazer o quê? Estudar. E para alguns isso pode não ser nenhum problema. Por quê? Porque até ali não estamos a fazer o quê? Não estamos a prejudicar aos outros. Mas pouco a pouco vamos prejudicando a nós mesmos sem nos aperceber. E vamos nos filiando com o mundo. Vou falar mesmo do próprio futebol. Uma partida de um jogo de futebol dura 90 minutos. Este é um tempo que se eu levasse a estudar a Bíblia, talvez estudaria 5 capítulos. Mas nós estamos a levar esse tempo para fazer o quê? Assistir uma partida de futebol. E a minha pergunta é, depois de futebol, depois de assistir a uma partida de futebol, será que o meu estado de espírito vai me levar a ter uma vida ou a desejar fazer uma oração? Vai me levar a desejar ler um capítulo da Bíblia, fazer um devocional depois da partida de futebol? Então, muitas das vezes, essas coisas nos distraem para aquilo que é o nosso foco. Nós não estamos a diabolizar o que é o futebol, mas o que nós estamos a dizer, em outras palavras, é que isto pode servir de uma distração e levar o povo de Deus, de fato, a desfocar naquilo que é a sua missão. Ok? Nós vivemos numa sociedade viciada, onde está cheio de viciados. A maior droga que vicia as pessoas hoje em dia são as redes sociais. Quando nós analisamos atentamente para a distração, nós vimos que a avenida que fez com que Sansão permitisse a distração foram os olhos. E as redes sociais também, o que nos leva até lá, nós partimos pelos olhos, onde vamos contemplar e pela contemplação somos transformados. E se existe algo que consome mesmo o tempo das pessoas, eu vejo como redes sociais. Tem sido uma droga que consome mesmo a maior parte do tempo que as pessoas podiam dedicar para poder sentar, conversar com seu Deus, conhecer mais ao seu Deus. Veja que as pessoas passam mais tempo, ou nós passamos mais tempo nas redes sociais do que na palavra de Deus. Passamos mais tempo nas redes sociais do que na oração. Passamos mais tempo nas redes sociais do que na pregação do Evangelho. É por isso que o nosso caráter não tem se assemelhado ao caráter de Deus, mas sim ao caráter daquilo que nós temos contemplado dia após dia dentro das redes sociais. Por isso que nós somos chamados
a sermos cautelosos, a sermos sábios e buscarmos de forma consciente, de forma sábia, usar essas coisas, porque em algum momento precisamos das redes sociais para poder pregar o Evangelho. Estamos aqui a estudar a lição da escola sabatina e ela vai passar nas redes sociais para poder alcançar as pessoas. O que se quer aqui é sabermos como é que nós usamos o nosso tempo e de que forma podemos adorar a Deus usando este tempo. Porque o ser humano, queridos irmãos, ele foi feito como um adorador. E a Bíblia diz que devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Aquilo que nós colocamos em primeiro lugar é aquilo que nós adoramos mais. Se nós dedicamos mais tempo nas redes, é mais fácil uma pessoa acordar, esquecer de orar, do que acordar, esquecer de entrar no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, por aí vai. Então, isso mostra que nós estamos a trilhar um caminho que não nos leva a conhecer na essência ao nosso Deus. Estamos a ser distraídos. A distração vai nos fazer com que nós não percebamos o quão perto Cristo está, e a volta de Cristo será como um ladrão nas nossas vidas, porque nós andamos distraídos. Mas para aqueles que são atentos, a volta de Cristo não será como um ladrão, porque não estão distraídos, eles acompanham os passos e não permitem que hajam barreiras no seu relacionamento com Deus. Agora, quando nós avançamos, o autor nos traz essa questão de barreiras no relacionamento com Deus, aquilo que já vínhamos abordando sobre essa questão das distrações. Nesta lição, o que me chamou a atenção, um dos pontos que me chamou a atenção, está aqui mesmo na própria lição, o autor traz em jeito de versículo, quando diz que não julguem para que vocês não sejam julgados. Eu gostaria de saber dos irmãos, quando nós falamos das barreiras, não é? No relacionamento com Deus, olhando para essa questão, não devemos julgar para não sermos julgados, porque muitas das vezes há aquela tendência de que quando uma pessoa vai dando uma mensagem de advertência, é olhado como uma pessoa que está a julgar. Como é que nós podemos entender essa questão de não julgar para não sermos julgados? Como é que nós entendemos essa questão dentro das barreiras no relacionamento com Deus? Porque quando a pessoa entende que a mensagem de advertência que você está a dar é um julgamento, a mensagem será que terá um impacto que é desejado? Haverá conversão, haverá arrependimento dos seus pecados? Hoje em dia, muitas das vezes, as pessoas levam, mesmo que seja uma conversa, levam até ao extremo. Não é por essa razão que até o próprio autor diz que evita o quê? A crítica e o julgamento, porque somente Deus é o juiz, não é? Então, mesmo que você vá com boas intenções, as pessoas costumam pensar que é o quê? Você está a julgar, não é? Ultimamente, estamos criticando qualquer coisa, menos nada, não é? Criticamos qualquer coisa. Fez algo de errado, é crítica. Fez aquilo, é crítica. Tudo é crítica. Líder, crítica. Tudo é criticar, não é? Agora, vamos solucionar o problema, não é? Ao invés de criticar, busque você as mesmas soluções, não é? Se você está a criticar que algo não está a andar bem, então o que você deve fazer? Faça o bem, não é? O que você deve fazer? Corrija, não é? Então, não simplesmente sempre ver a vida em criticar. Agora, uma das barreiras no relacionamento com Deus, eu entendo aqui que esta lição, na verdade, Jesus faz um alerta, não é? Sobre o perigo de levar outros ao pecado, não é? Aqui encontro o perigo, por exemplo, de fazer tropeçar. O que significa? Nós não podemos simplesmente servir de pedra de tropeço para os outros, por causa dos nossos hábitos. Assim como aconteceu com Sansão, não é? Que levou muitos à perdição, não é? Por exemplo, posso dar um exemplo simples aqui, em que o que aconteceu com Herodes, não é? E Pilatos, não é? Em que os dois se juntaram porque eram grandes inimigos, não é? Para um bem comum, digamos assim, entre aspas, não é? Para crucificar a Jesus. Aconteceu também com o povo israelita, não é? Quando Sansão, ele mata os 1000 homens, não é? O povo de Israel é nesse momento que podiam perseguir os filisteus e vencer. Automaticamente eles poderiam evitar uma opressão de 40 anos. Mas o que eles fizeram? Eles se juntaram, não é, com os inimigos para destruir o que? Sansão. Aqui acontece conosco, por causa dos nossos hábitos, nós acabamos, não é, influenciando para que os outros não conheçam o quê? A Cristo. De que forma? Às vezes as nossas fofocas,
Não é? Hoje em dia nós fofocamos. Então Deus aqui nos chama a atenção que nós não podemos servir de pedra de tropeço para os outros. E não só. E também temos que ter um sacrifício radical. Eu dei o meu testemunho sobre o futebol. Muitas pessoas até me perguntam: por que você não joga futebol? Porque eu sei que aquilo me leva mais tempo e não tinha um tempo de qualidade para com Deus. Então, por causa disso, eu tive uma transformação radical. Foi um sacrifício, não é fácil você deixar aquilo que gosta de fazer, não é? Mesmo agora, existe aquela tentação de verificar a sua equipe ganhou ou não, não é? É uma tentação porque aos poucos Satanás sabe quais são as minhas inclinações, mas eu tenho que vencer o que é essa inclinação. Como nós sabemos que santificação não é diária até que Cristo volte. Eu gostaria que, antes do irmão Edson comentar, ao comentar pudesse também tocar no último ponto dentro das barreiras no relacionamento com Deus. Estamos a falar da questão da forma como nós lidamos com o nosso semelhante, com o nosso irmão. Sobretudo nessa questão de lidar com raiva, não é? Enquanto nós clamamos ou assumimos que estamos a nos preparar para irmos para o céu, mas tratamos o nosso irmão com hostilidade. Então gostaria que o irmão, ao comentar, pudesse também tocar nesse aspecto. Ok, eu gostaria de começar dizendo que a maior barreira para o nosso relacionamento com Deus é o pecado. E as consequências disso vêm-se mesmo ainda no Éden. Porque após o homem pecar, foi destituído da glória de Deus. E quando Deus se aproxima do homem na viração do dia, o que acontece é que o homem foge da presença de Deus. Então isso já nos mostra uma barreira, algo que separa o homem de Deus, o pecado. Indo de acordo com a questão que o irmão fez sobre a questão de julgar, é preciso analisar algo muito importante quando nós falamos de julgar. Precisamos entender o contexto pelo qual Cristo falou essas palavras em Mateus capítulo 7, nós entendermos se de fato, quando nós estamos a chamar a atenção a alguém de um erro, de um pecado, estamos de fato a julgar ou não. Quando nós lemos capítulo 7, verso 1, nós vamos ver: não julgueis para que não sejais julgados, porque com juízos com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Então aqui, se nós formos a ver, aqui o contexto que nos leva à questão de hipocrisia. Muitas das vezes, olhar para os erros dos outros enquanto nós cometemos erros piores, ou fazemos as mesmas coisas, mas só conseguimos ver quando está na vida do outro. Então essa é a chamada de atenção. Julgar é justamente isso. Agora, chamar o pecado pelo nome não é julgar. Por quê? Porque nós temos que entender que existe aquilo que se chama zelo de Deus. Isso nos leva, por exemplo, à história de Finéias, que viu o povo mergulhado ao pecado. Viu os príncipes de Israel pecando, levando as midianitas para onde? Para as tendas do povo de Israel, no momento onde Deus havia advertido o povo que não podia se juntar com os outros povos. O que ele fez? Levou a lança e foi atravessar sobre o príncipe israelita. Isso para mostrar o quê? Que ele abominou o pecado que estava a ser cometido. Então, para dizer que nem sempre, ou seja, chamar o pecado pelo nome, advertir o povo sobre um determinado pecado, não se chama julgar. Isso é demonstrar o zelo de Deus. Agora, julgar é agir como um hipócrita, viver em pecado, mas chamar os outros de quê? De pecadores. Agora, o próprio autor da lição nos traz algo muito interessante aqui sobre essa questão. Ele diz o seguinte, na lição do sábado, no segundo parágrafo, ele diz assim: alguns tratam o pecado como algo normal da vida. No final, é de natureza humana buscar prazer. Mas será que temos dado menos importância ao pecado porque a sociedade se acostumou com ele? Às vezes evitamos o assunto com receio de ofender alguém ao chamar o pecado pelo nome. Então, muitas das vezes o que tem acontecido no nosso seio é que nós achamos que cristianismo é aceitar os erros que os outros cometem. Isso é demonstração do amor. Por isso que muitos dizem que quando nós temos amor é fazer o quê? É deixar a pessoa fazer e orar. Um dia Deus vai lhe tocar e a pessoa vai mudar. Não, é preciso chamar o pecado pelo nome. Precisamos chamar a atenção àquele nosso irmão. Afinal de contas, essa é a nossa missão como atalaias. Como atalaias, nós precisamos fazer o quê? Chamar a atenção aos perigos, porque o inimigo está a vir. Então, se o povo está em perigo, nós precisamos chamar a atenção. Então, chamar o pecado pelo nome não é sinônimo de julgar, mas sim é uma forma de advertir o povo do perigo da transgressão da lei de Deus. Agora, sobre a questão final que o irmão fez sobre a questão da nossa atitude perante os nossos irmãos, como é que nós devemos nos comportar? A Bíblia em Tiago diz que errai-vos, mas não pequeis. Como seres humanos, obviamente, nós vamos nos girar muitas das vezes com os erros que os outros cometem.
Existem coisas que algumas pessoas vão fazer que nós não vamos aprovar. Mas isso não deve nos fazer nós explodirmos. Ou termos aqui uma atitude, vamos assim dizer, que leva a outra pessoa a se sentir ofendida e até a se afastar de Deus. O que nós devemos fazer sempre é buscarmos suportar uns aos outros, assim como a própria Bíblia diz. Então, a forma como nós tratamos os outros, ela é muito importante. Porque nós podemos matar a espiritualidade do outro pelas palavras que saem da nossa boca. O próprio Cristo diz que não matarás. Mas também aquele que chamar o seu irmão de quê? De tolo, também comete um homicídio. Por quê? Porque ao chamar o meu irmão de tolo, posso estar a matá-lo espiritualmente. Então nós precisamos tomar atenção com a forma como nós tratamos aos outros. Vejamos que aqui mesmo dentro das barreiras, o autor traz Mateus 5, 28 a 29, onde Jesus traz aquela questão de se nós olharmos para uma mulher com a intenção impura, cometemos o adultério. Agora, nos nossos dias, é importante salientar que o homem pode ter essa intenção, mas também a mulher pode criar condições para que o homem tenha essa intenção, através da forma como se apresenta diante deste homem. E, infelizmente, isso tem se verificado até no nosso meio. Nós vimos que Satanás, ao longo do tempo, foi inventando várias modas. E hoje em dia, existem até saias que parecem modestas em termos do seu comprimento e tudo mais, mas são colantes que desenham o corpo da mulher, expõem as partes sagradas dessa mulher para fora. E isso é muito perigoso, porque cria ou abre um espaço para que as pessoas que contemplam cheguem também a cobiçar. E ao cobiçar, havendo oportunidade, um dia desses vão consumar o ato. Então, aqui a chamada de atenção é ao homem buscar sempre ter uma vida de oração e desviar o seu olhar, e iremos ler daqui a nada este texto, mas também o apelo vai para as nossas irmãs, para que possam se apresentar de forma modesta, de tal forma que não sejam elas motivo de tropeço para os homens. Então, é isso que nós precisamos extrair. Mas o autor traz aqui o texto de Marcos capítulo 9, para podermos dar mais ênfase a esses aspectos como solução que Jesus Cristo propõe. Marcos capítulo 9, do versículo 42 a 48, nós não iremos ler todos esses textos, mas iremos citar, por exemplo, no versículo 43, Jesus diz que se a tua mão te fizer tropeçar, o que você deve fazer é cortar a mão. No versículo 45, ele diz que se o teu pé te fizer tropeçar, também a solução é cortar. Se o teu olho também te fizer tropeçar, a solução é tirar. Eu gostaria de saber dos irmãos, será que Cristo, quando trazia essa recomendação, porque é um irmão hoje na igreja a dizer que eu adultero, eu fornico, porque onde eu estou, quando eu saio na rua, vejo as mulheres seminuas e chego na igreja, estou a assistir o mesmo cenário. Então, acabo não tendo como fugir dessas tentações, acabo cedendo. Mas Jesus aqui vem e diz que tira o teu olho. Será que há justificativa para o homem? E o segundo ponto que eu quero entender, quando Jesus diz que é para arrancar o pé, arrancar o braço, arrancar os olhos, será que ele está a dizer literalmente que nós devemos nos mutilar? O que os irmãos têm para explicar aos nossos irmãos que nos acompanham do outro lado de casa? Na verdade, no livro de Marcos, capítulos 9, 42 a 48, aqui fala basicamente da separação radical do pecado, não é? E não só, aqui o mestre exige um compromisso abnegado. Eu já dei exemplo várias vezes sobre as escolas adventistas, não é? Naquilo que acontece dentro da igreja. Eu, quando vejo as escolas adventistas, percebo que lá eles usam saias, não é? Saias max. Mas quando nós vamos, aquelas saias compridas que chegam até no calcanhar, quando nós vamos para a igreja, as coisas são diferentes. Encontramos pessoas que conhecem do assunto, mas vão usar o quê? Saias bem curtas. Eu até comentei uma vez, na minha igreja, onde eu passo os sábados, dizer as seguintes palavras. Às vezes, nós, como seres humanos, homens, basicamente, saímos de casa santificados, mas encontramos na igreja o quê? A tentação. Então, Deus aqui quer basicamente dizer que nós temos que ter o quê? Uma separação
radical do pecado. Nós temos que abominar o pecado. Quando nós chegamos a essa fase de abominar o pecado, tenha certeza que estamos bem perto para vencer o próprio pecado. Mas também temos que dar aqui mão, não é? Palmatória, neste caso, às nossas irmãs, que às vezes devem vestir com modéstia, não é? Simplesmente quando estamos dentro da igreja, não é? E não só, temos que evitar atraso de respeito, porque muitos até, posso dizer que podem fazer de propósito, atrasam e depois usam aqueles sapatos de salto alto, não é? E depois entram na igreja e provocam um barulho para que os homens ou os irmãos da igreja fixem o olhar para o quê? Para elas. Estão a perceber, não é? Então, e depois vai ver que sempre a própria vestimenta não está o que não está adequada. Então, é importante entender sobre aquilo que nós fazemos dentro da igreja, porque através da nossa forma de vestir, os homens, nesse caso, podem condescender ao pecado. É importante deixar bem claro que a linguagem que Jesus Cristo usou em Marcos capítulo 9 é uma linguagem muito forte. Mas a intenção de Jesus Cristo era dar-nos a entender o quão o pecado é algo abominável. Porque quando ele diz, quando os vossos olhos não é vos fazerem pecar, então removam-os. Quando a vossa mão, quando o vosso pé, removam-os. Embora ele não estivesse a estimular a questão de automutilação. Com isso, Jesus queria deixar bem claro que o sacrifício que nós fomos a fazer deve ser muito maior para nós deixarmos o pecado de lado. Por quê? Porque se nós formos a ver, Jesus fala aí dos olhos, fala dos pés e fala das mãos. Se nós formos a ver, esses são as partes que de fato nos levam nos conduzem mais ao pecado. Os olhos, conforme o irmão já disse, são o meio pelo qual nos fazem contemplar as coisas e por meio deles nós entramos em pecado. Os pés nos conduzem ao pecado e as mãos praticam o pecado. Então Jesus usou esses três elementos fundamentais que levam geralmente o homem a cometer pecado. Então, o maior sacrifício que nós devemos fazer é de não satisfazer os nossos desejos e dar lugar àquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Muito certo. Eu gostaria que lêssemos o livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 22 e versículo 23, a respeito do que Jesus Cristo diz aqui sobre os olhos, aqui em Marcos, capítulo 9. A palavra do Senhor diz que a candeia do corpo são os olhos, de modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Então, a luz do nosso corpo são os nossos olhos. Por isso que o que nós devemos entender com essas palavras de Jesus, quando ele fala de arrancarmos os nossos olhos, ele está a nos chamar para nos desviarmos do mal. Se aquilo que nós estamos a contemplar é o que vai nos levar a pecar, devemos desviar os nossos olhos. Ou seja, em outras palavras, ele está a falar aqui de uma mudança radical. Quando nós entendemos que o que nós praticamos, fazemos é pecado, a mudança que Deus espera de nós é justamente uma mudança radical. Aqui no livro Evangelismo, na página 322, no segundo parágrafo, diz o seguinte: a menos que aqueles que recebem a verdade sejam inteiramente convertidos, a não ser que haja uma mudança radical na vida e no caráter, a não ser que a alma se ache firmada na rocha eterna, eles não subsistirão à prova. Então, deve haver uma mudança radical na vida e no caráter, para que nós possamos subsistir diante dessas barreiras, diante dessas distrações, diante dessas tentações, porque até quando nós lemos o livro de 1 Coríntios 10, 13, diz que não veio sobre nós nenhuma tentação que não seja humana, mas fiel é Deus que não nos deixará tentar acima daquilo que nós podemos, e antes da tentação, Ele dará um escape para que possamos suportar. Então, toda tentação que vem sobre nós é uma tentação humana em que Deus, através do poder do seu Santo Espírito, nos capacita para podermos obter a vitória sobre a mesma tentação. Então, nós não podemos deixar com que essas distrações façam-nos perdermos o reino do céu. Seria 1000 vezes melhor entrarmos no reino do céu
com um olho do que perdermos o reino do céu com os 2 olhos. Então, este é o apelo que Deus nos chama aqui a uma mudança radical, a desviarmos os nossos olhos, se são as nossas mãos, desviarmos de fazer o que nós fazemos com as nossas mãos que desagrada a Deus. Então, devemos buscar viver de acordo com a vontade de Deus. Porque pecado, queridos irmãos, é a transgressão da lei. E falando da lei de Deus, qual é o papel da lei de Deus, queridos irmãos? Se nós afirmamos que a lei não pode nos salvar, então qual é o papel da lei de Deus? Quando o irmão Cipriano estava a introduzir a lição, deu uma analogia sobre a lei, não é? Ele disse que a lei é o quê? É um espelho, não é? Quando nós vamos para o espelho, nós conseguimos ver o que? A nossa sujeira. Às vezes no rosto, não é? Mas nós percebemos que o espelho não tem a capacidade de limpar a nossa sujeira, não é? Quem limpa a nossa sujeira é o quê? É o próprio Deus, se nós damos essa analogia. Agora, quando nós olhamos para a lei, não é? A lei de Deus, primeiro nós temos que saber que a Bíblia fala de 4 leis, não é? A primeira lei é a lei civil, leis cerimoniais, e depois temos a lei de saúde. Hoje encontramos a lei moral. Quando eu vou para este livro que fala sobre a lei moral, diz o seguinte aqui, diz que a natureza está regida por leis. Astros seguem uma rota traçada pelo Criador. Por causa das leis naturais, semeemos milho e colhemos milho, não arroz. O relacionamento do ser humano com os seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. E nós percebemos que, na verdade, esta lei moral expressa o caráter de Deus. Agora, esses 10 mandamentos foram escritos pelo dedo do próprio Deus, que isso encontramos no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Exato. Quando nós falamos da lei de Deus, nós estamos a falar de uma lei ou de algo que estabelece a harmonia entre Deus e os seres criados. Então, todos os seres criados por Deus estão dentro daquilo que é a sua lei. Então, ao mesmo tempo, estamos a dizer que a lei, para além de refletir o caráter de Deus, serve também como uma ferramenta de proteção. A lei protege todos os seres criados por Deus dentro daquilo que é a esfera que Deus coloca sobre o bem. E vamos ver só que tanto os anjos, assim como os homens, antes mesmo da queda, tinham a lei de Deus impressa no seu coração, na sua mente. Então, não precisavam de ter a lei escrita em tábuas para que pudessem olhar e obedecer. Eles já, de forma intrínseca, tinham a lei expressa ou imprimida nos seus corações. Então, esta lei serve para refletir o caráter perfeito e também para proteger o homem dentro daquilo que é a esfera do bem. Agora, o que significa pecado nesse sentido? Pecado significa transgredir essa lei. Como consequência disso, entramos em desarmonia com a vontade de Deus, deixamos de refletir o seu caráter e saímos daquilo que são os limites da sua proteção. Então, sendo assim, a lei de Deus, ela torna-se algo muito importante para nós. Por quê? Porque ela nos protege, nos guarda e nos faz refletir o amor de Deus. Agora, existe uma coisa muito importante que nós devemos observar. Ele precisou de que essa lei fosse lhe revelada segundo a linguagem, vamos assim dizer, que Deus achou melhor trazer para ele. É como nós encontramos a lei moral nos 10 mandamentos. Então, Deus escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo no Monte Sinai. Ali Deus não estava a escrever somente para os judeus, mas escrevia para todo o homem. Ao olhar para aquela lei e observar aquela lei, o homem voltaria a estar em harmonia com Deus e com os seus seres semelhantes. Por essa razão que a lei está dividida, de facto, em 2 partes. O seu relacionamento o relacionamento do homem com Deus e o relacionamento do homem com os seus semelhantes. Então, isso é o que, de fato, a lei de Deus representa. Aqui o autor diz uma coisa interessante, que ao longo do tempo Satanás distorceu a beleza da lei, levando muitos a vê-la como um fardo. Em vez de associá-la ao amor e à liberdade, a relacionam ao legalismo. Então, é isso que tem acontecido, mas mesmo o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 20, nos mostra claramente que ninguém será justificado, não é?
diante da lei, pela lei ou pelas obras da lei, mas através da guarda da lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aquilo que os irmãos já avançavam em que, então, é muito importante que os nossos irmãos que nos acompanham percebam que a guarda da lei é essencial, não que a lei nos salve, mas é necessário nós conhecermos o pecado, porque se nós não conhecêssemos o pecado, não existisse a lei, estaríamos a cometer pecado sem se perceber que nós estamos a desagradar a Deus. E nós sabemos que todo aquele que estiver manchado não poderá entrar no reino dos céus. Porque por isso é muito importante nós buscarmos compreender que esta lei ainda é útil para os nossos dias e nós precisamos dela para podermos enxergar a nossa sujidade e podermos ver qual é a solução que Deus propõe para nós para que possa nos deixar limpos. Falando em lei, na lição da quarta-feira nós encontramos aqui a lei e o evangelho. Se nós vimos na terça-feira que o papel da lei é nos mostrar de forma nítida o pecado, então nós vamos poder dar continuidade a esta lição da terça-feira falando da lei, mas trazermos outro aspecto que é o evangelho, para buscarmos estabelecermos uma relação entre a lei e o evangelho. Então, o que é que nós podemos dizer sobre esta lição? Quando nós falamos do papel da lei, não é? Nós podemos falar do papel da lei antes do pecado, podemos falar do papel da lei após o pecado. Após o pecado, a lei de Deus condena por causa do pecado. Mas antes do pecado, a lei de Deus apenas estabelece harmonia entre os seres criados e o próprio Deus. Então, quando nós olhamos para a questão do pós-pecado, nós vamos ver que existe uma grande relação entre o Evangelho e a própria lei. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria ler o texto de Romanos capítulo 7, verso 7, que diz: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, o que acontece? Aqui nos mostra claramente que a lei, de fato, serve como um espelho. A lei revela-nos o que é pecado. Porque sem a lei, o homem não conhece o que é pecado. Então, sendo assim, tendo essa percepção de que a lei revela-nos o pecado, qual é a função que a lei tem para a nossa vida? De nos mostrar o quão o pecado é algo que desagrada a Deus. Agora, o Evangelho, qual é o papel que o Evangelho tem? O Evangelho vem nos dar o conhecimento de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. É o poder de Deus para a salvação do homem pecador. Então, o Evangelho, ele pode nos salvar do pecado. A lei, por sua vez, ela nos condena do pecado. Agora, a pergunta que se faz é esta: será que o indivíduo, após ter sido perdoado do seu pecado, após ter sido resgatado do pecado, precisa continuar a andar em transgressão da lei? Não. Por quê? Porque estava condenado pela lei, não tinha como sair da condenação. O Evangelho vem como poder de Deus para a salvação e vem nos salvar para o quê? Para que nós possamos viver em harmonia com Deus. Então, se esse assunto for de fato compreendido assim, nós vamos ver que o mundo cristão vai ter uma percepção melhor sobre a relação entre a lei e o pecado. Por isso, Satanás, nesses últimos anos, conforme o irmão já lia, ele vem trabalhando para fazer o quê? Para poder trazer que a questão da observância da lei é o quê? É legalismo, e não uma forma de nos proteger contra o próprio pecado. A pergunta que se faz: um indivíduo, após ser salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, o que ele deve fazer após ele receber esta salvação? Então aí nós vamos ver que, de fato, não se trata de legalismo. Porque o que seria legalismo? Legalismo seria dizer que nós somos salvos pela observância da lei. E deixarmos o quê? O poder do Evangelho na nossa vida. Negarmos o Evangelho, mas favorecermos mais a lei. Mas aquele que compreende essencialmente a função, tanto do Evangelho como a lei, vai perceber que cada coisa desempenha o seu papel no plano da salvação. Gostaria também de falar um pouco sobre a lei de Deus, lei e Evangelho. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 22, a partir dos versículos 37, não é, até versículos 40, o próprio Deus a dizer que nós temos que amar a Ele, não é? E depois disso temos que amar o próximo como a nós mesmos, não é? Ele diz que destes dois mandamentos depende toda a lei e os
os profetas. Aqui percebemos que Deus resumiu, não é, a lei em dois. Não é? Amar a Deus significa você guardar os primeiros 4 mandamentos. E depois, os últimos 6 é amar o quê? O próximo, que é a relação entre eu com o meu próximo. Por exemplo, nós temos lá o versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe. Não é? É uma relação, não é, entre eu e com o meu próximo. Não é? Quando Deus diz que não terás outros deuses diante de mim. É a relação vertical em que eu tenho que ter com o próprio Deus. Agora, quando nós falamos da lei, Deus também aqui esclarece que ele não veio destruir o quê? Ou anular a lei, mas sim ele veio cumprir. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 5, 17 e 18, não é? Ele diz isso. E não só, no livro de Salmos 19, versículo 6, diz que a lei do Senhor é perfeita e revigora a nossa alma. Não é? Aqui é um pleno conhecimento que, na verdade, a lei de Deus, não é para o funcionamento do próprio ser humano. E não só, esta lei continua estando em vigor, não é, nos dias de hoje. Por quê? Porque a graça de Cristo não anula a obediência do quê? Da lei, mas capacita o cristão a viver segundo o quê? Segundo a lei. Os irmãos estavam a dizer aqui, quando nós vamos ler os livros de Romanos, capítulos 3, 28, Gálatas 2 e também Filipenses 3, versículos 9, aqui fala exclusivamente que nós somos salvos pela fé, não é? Mas unicamente pelos méritos de Jesus Cristo, não é? Aqui encontramos uma justiça perfeita de Cristo que nos é acreditada, não é? Quando depositamos nele a nossa confiança. Nós não guardamos a lei para sermos salvos, mas nós somos salvos para guardar a lei. Em Romanos capítulo 3, versos 31, Paulo diz: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então isso é muito importante para nós vermos que o Evangelho ou a fé em Jesus Cristo, ela não nos traz o quê? Não faz com que a lei seja anulada, mas antes leva-nos à obediência dessa lei, conforme o irmão disse. Nós somos salvos para podermos obedecer esta lei. Por quê? Porque o que Deus faz, na verdade, é nos tirar da condição de pecadores, porque o pecado é transgressão da própria lei, para que nós possamos ter o poder para podermos observar o que é a própria lei, para que possamos estar em harmonia com a sua vontade. Veja só, 1 João capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então, significa o quê? Que a própria palavra de Deus, ela nos é dada para que nós não possamos pecar. Então, é o meio para poder nos dar o poder para não pecar. Por quê? Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, significa o quê? Após nós termos o conhecimento do Evangelho, aceitarmos o poder do Evangelho, o que o coração deve ansiar é não mais transgredir a lei de Deus, não mais pecar, é estarmos em harmonia com a sua vontade. Isso nos leva a termos que entender o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 119, nos versos 11, um texto muito conhecido que diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse deve ser o maior anseio daquele que foi salvo por Jesus Cristo. Todo aquele que tem fé em Jesus Cristo e aceita a sua salvação, então deve andar de acordo com a sua vontade, ou seja, obedecendo à lei de Deus. E nos versos 34 do mesmo salmo, diz assim: dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Então, esse deve ser o nosso anseio, o nosso pedido diário, de pedirmos a Deus o quê? Poder, conhecimento, entendimento, capacidade intelectual para podermos fazer o quê? Obedecer a sua lei, de maneiras que possamos estar em harmonia com Ele. Porque se nós continuarmos a viver em pecado, depois de nós termos conhecido o Evangelho, então somos tornados transgressores. E a nossa condição é pior do que a anterior. Porque antes andávamos em pecado sem conhecer o Evangelho. Mas agora que conhecemos o Evangelho, ainda andamos em pecado. Significa o quê? Que nós, de forma voluntária, estamos a fazer o quê? A crucificar a Cristo novamente. Então, todo aquele que recebe o Evangelho em seu coração e permite que esse Evangelho opere segundo o seu poder, certamente terá desejo de obedecer à lei de Deus como uma forma de retribuir o amor que tem para com o seu Salvador. É interessante que no livro de João, capítulo 14, versículos 15, o próprio Jesus Cristo diz as seguintes palavras: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, quem ama a Jesus Cristo vai guardar o quê? Os seus mandamentos. E não só, a lição também diz aqui que a lei, lá no último parágrafo, diz: a lei não perdoa,
não justifica, não faz expiação, pelo contrário, ela mostra por que precisamos de perdão, de justificação e de expiação. Assim, ao lado da lei, é fundamental para entendê-la. Está o Evangelho. A morte de Cristo por nós, que não é acreditada a nosso favor por guardarmos o quê? A lei, mas por termos fé nele. Agora, quando nós guardamos a lei, existe uma transformação interior, mediante a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, não é? Então, é por razão que nós dissemos o seguinte, que nós somos salvos para quê? Para guardar a lei, porque nós temos que viver uma vida diária de santificação ao nosso Deus. É interessante os dois textos que os irmãos aqui citaram. Quando nós olhamos, por exemplo, essa relação entre a lei e o Evangelho, percebemos que primeiro recebemos o Evangelho e depois nós guardamos a lei. Porque Jesus Cristo, quando diz que se me amares, guardarei os meus mandamentos, a própria Bíblia nos mostra que Deus demonstrou o seu amor pelo mundo, pelas suas criaturas, dando o seu Filho, para que ele morresse pelas suas criaturas. Mas Deus também diz que a maior prova de amor que nós podemos demonstrar é que aceitamos esse amor de Cristo, aceitamos esse Evangelho que nos mostra o sacrifício de Cristo no nosso lugar, essa mensagem de justificação, é através da guarda da sua lei. Por quê? Porque o Evangelho diz que Cristo veio nos salvar do pecado. E se veio nos salvar do pecado, veio nos separar deste pecado. O que significa que, guardando a lei, através do poder de Deus, Deus nos capacita para não pecarmos. Por isso que o irmão Edson já avançava que a vontade de Deus é justamente essa, de acordo com aquilo que lemos lá em João, que Deus escreveu o que está aqui na palavra de Deus para que nós não cometemos os mesmos erros que se encontram aqui. Então, nós precisamos sim guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra ele. Por isso que em Isaías capítulo 8, quando lemos Isaías capítulo 8 no versículo 16, diz que guarda o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Deus quer que entre os seus discípulos a sua lei esteja lá. E nós sabemos qual é o selo de Deus, que é o sábado. E o sábado se encontra dentro da lei de Deus. Então nós precisamos nos entregar a Deus e acreditarmos que sim, é possível que um ladrão deixe de roubar, que um mentiroso deixe de mentir, que um adulto deixe de adulterar. Isso é possível, irmãos. Quando nós não acreditamos que isso é possível, então é em vão o Evangelho que nós anunciamos. Em outras palavras, todo aquele que não crê na vitória sobre o pecado, o Evangelho que essa pessoa anuncia é em vão e não compreende aquilo que é o próprio Evangelho e o papel de Cristo dentro do Evangelho. Agora Cristo está no lugar santíssimo, está a fazer o trabalho de expiação. Então significa que o povo de Deus deve e deverá chegar a uma fase em que vai ter que viver sem Cristo a fazer esse trabalho de expiação. Imaginemos se nós estamos a pecar durante esse período em que Cristo sai do Santíssimo. E a Bíblia nos diz que cada ato que nós cometemos é registrado. Se os nossos pecados estiverem lá e a pessoa que devia expiar não está lá, está ausente, quem vai expiar os nossos pecados? E como é que nós temos coragem de dizer que estaremos no céu, mesmo assim, sem expiação dos nossos pecados? Isso é impossível, porque não haverá distinção entre nós que achamos que devemos pecar mesmo quando Cristo sair do Santíssimo e aquele grupo que terá decidido rejeitar a Cristo. Não haverá diferença, porque a esses, os pecados deles estarão lá registrados, não terão sido expiados. Então, se nós também queremos estar com esse grupo, então não haverá salvação para nós. É por isso que, enquanto nós estivermos vivos, devemos buscar constantemente ao nosso Deus e buscar a vitória sobre o pecado, que é possível através do estudo da palavra de Deus, através da oração e colocarmos em prática o que nós estudamos e a nossa oração, para que Deus possa selar a sua lei no nosso coração e nós andarmos de acordo com a sua vontade. Por isso que é necessário conhecermos e praticar. Estamos na lição da quinta-feira. Quais são as lições que nós tiramos desta lição da quinta-feira? Conhecer e praticar. Bom, conhecer a Deus é um relacionamento íntimo, transformador e prático. Aqui no livro de 1 de João, capítulo 2, versículos 3, diz o seguinte: sabemos
que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos, não é? Aqui encontramos a obediência e o amor. Quando nós amamos a Deus, automaticamente nós vamos obedecer os seus mandamentos. E também temos que ter uma experiência pessoal, não é? Você conheceu a Deus, o seu estilo de vida deve mesmo mostrar que esta pessoa vive em Cristo ou vive em Deus. E também temos que saber a revelação por Cristo. Quando nós vamos para o livro de João, capítulo 17, versículos 3, a lição fala sobre isso, diz o seguinte aqui: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui encontramos a revelação de Cristo. Porque quando nós vamos continuar no livro de João, já dissemos que 10:30 precisamente diz que eu e o Pai somos um, não é? Aqui encontramos também a revelação da divindade por meio de Jesus Cristo. A oração também. Podemos conhecer a Deus através da oração. Nas lições anteriores falamos aqui da oração prática. E também temos o estudo das Escrituras. Nós podemos conhecer a Deus quando nós estudamos diariamente as Sagradas Escrituras. E a vivência da fé. O que é isso? Que é praticar o amor ao próximo, reflete o caráter de quê? De Deus. Quando nós mostramos o amor ao próximo, você percebe que esta pessoa tem uma íntima ligação com Deus. Conhecer e praticar. Então, nós aqui encontramos praticamente, vamos assim dizer, a consumação daquilo que a lição já abordava sobre os mandamentos. Não basta a gente dizer que conhece a Deus, mas não praticamos a sua vontade. Então, nós precisamos ser pessoas que colocam em prática aquilo que de fato dizem crer. Veja só que o livro de João, capítulo 13, versos 17, diz assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, não basta nós termos conhecimento tanto da palavra de Deus, mas não sermos praticantes. Então, nós precisamos ter a atitude prática daquilo que nós conhecemos. E a forma como nós podemos colocar o Evangelho em prática é através da obediência da lei de Deus. Afinal de contas, nem todos aqueles que assumem dizer que conhecem a Deus, conforme o irmão aqui trouxe, o conhecem de facto. E nós sabemos que Deus vai rejeitar a todos aqueles que... O texto aqui de João capítulo 17, versos 13, que é trazido aqui na lição, diz que a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E nós vamos ver que o Evangelho tem como mensagem central o próprio Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador. Então a vida eterna consiste em conhecer a Jesus. Então conhecer a Jesus exige algo prático, nos leva a uma vida prática. Em Mateus capítulo 7, verso 21, encontramos o seguinte: Jesus Cristo mostrando aqui que será a sua atitude perante aqueles que diziam andar com Ele, mas que não o conheciam. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então nós vemos que Jesus coloca aqui uma condição para que nós possamos ser eleitos, aqueles que vão entrar no reino dos céus. É fazer o quê? A vontade de Deus. E é interessante que o livro de Salmos, capítulo 40, quando nós vamos aos Salmos 40, nos versos 8, diz-nos assim, sobre o que é, na verdade, fazer a vontade de Deus. Nos versos 8 diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Então, fazer a vontade de Deus significa obedecer à lei de Deus. Então, infelizmente, o mundo cristão, nos dias de hoje, não compreende isto, que está dentro do plano da salvação, fazer o quê? Observar a lei de Deus, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, como uma forma de aceitação, de correspondência ao que Deus fez por nós em nos salvar dos nossos pecados. Veja só que no livro de Jeremias, capítulo 31, Deus falou aquilo que seriam os seus propósitos para com aqueles que viriam no futuro aceitarem o Evangelho. Falando através de quê? Do profeta Jeremias, que existiu há cerca de 700 anos antes da vinda do próprio Cristo. Ele mostrava aquilo que seriam os propósitos de Deus para com aqueles que aceitariam o Evangelho. Em Jeremias capítulo 31, nos versos 33 e 34, nós lemos o seguinte: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o pequeno deles até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei
a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então aqui nós encontramos algo muito interessante. Aqui Deus nos dá a entender que conhecer a Ele tem que ver com o receber a sua lei em nosso coração e no nosso entendimento. Então, significa o quê? Guardar a lei moral, os 10 mandamentos. Isso é que é, na verdade, conhecer a Deus. Então, ninguém pode dizer que conhece a Deus enquanto não guarda os seus mandamentos. Esse está a mentir, não somente para si, assim como para os outros. Aquele que conhece a Deus certamente será impelido a guardar a sua lei moral. É Satanás que convence as pessoas a não guardar a lei de Deus. E são muitos líderes religiosos que ensinam que hoje a questão de não termos outros deuses além do nosso Deus devemos observar. A questão de não roubar devemos observar, não matar devemos observar. Mas a questão do sábado, que está dentro da lei de Deus, é aí onde eles acham que não é relevante. Mas a palavra de Deus nos mostra que o Tiago diz que se nós não roubamos, mas ao mesmo tempo nós adulteramos, nós nos tornamos culpados de transgredir toda a lei. Porque foi o mesmo Deus que disse que não devíamos ter outros deuses além dele, que disse que devíamos também lembrar do dia de sábado para o santificar. Então, nós precisamos ser coerentes, porque a lei de Deus é uma lei imutável. E o irmão Edson dizia que aqueles que não guardam são mentirosos. Mas por que são mentirosos? É que a Bíblia assim os chama. Quando lemos aí em 1 João capítulo 2, no versículo 4, diz que aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. E os mentirosos não terão parte no reino dos céus. O pai da mentira, a Bíblia descreve como Satanás. Então, quando a pessoa diz que a lei de Deus, hoje em dia, não é necessária a sua observância, ele está a seguir aquilo que é o seu pai, que é Satanás, que ele é o pai da mentira. Ele torna-se um mentiroso, porque quando nós olhamos para a questão da lei de Deus, Satanás tem trabalhado ao ponto das pessoas acharem que é muito pesado, é muito difícil observar aquilo que é a lei de Deus. Mas aqui no mesmo, nesse livro de 1 João, no capítulo 5, no versículo 3, diz que porque o amor de Deus está nisto, em guardarmos os seus mandamentos. O amor de Deus encontra-se em guardarmos os seus mandamentos. E seus mandamentos não são um peso. Então não podemos olhar para a lei de Deus como algo difícil de nós observarmos. Agora, gostaria de compartilhar uns textos, uns versículos que eu acho muito essencial compreendermos nessa questão da lei de Deus, o conhecer e praticar. Se nós conhecermos a Deus, nós faremos aquilo que é a vontade dele. Lá em João 15:14, ele diz que vós sois meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu vos mandar. E uma das coisas que Cristo nos pede ou nos manda ao aceitarmos a Ele como nosso Salvador é andarmos em conformidade com a sua lei. Aqui em 1 João, no capítulo 3, lemos algo que para mim eu acho que é muito profundo sobre essa questão. Se nós vimos que o pecado é a transgressão da lei, Jesus Cristo, ao nos dizer que nós devemos guardar a lei, Ele nos capacita para guardarmos a lei, é que Ele quer nos dar a vitória sobre o pecado. E aqui é-nos dito que, no versículo 6, todo o que permanece nele, que permanece em Cristo, tal como vimos lá em João, que devemos permanecer em Cristo para que Cristo também permaneça em nós. Ele diz que todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, eu acho que esse versículo é muito profundo, queridos irmãos. Todo aquele que vive pecando, a Bíblia diz que não conhece a Deus e nem viu a Deus. Por quê? Porque se conhecesse a Deus, Deus lhe traria o espelho e o espelho lhe mostraria que essa pessoa está suja, precisa buscar a Deus para que Deus possa o limpar, o lavar dos seus pecados. Mas se nós continuamos pecando de forma intencional, isso revela que nós, na verdade, não conhecemos a Deus e não conhecemos a justiça de Deus, porque Deus trará a sua justiça, tanto para os justos, tanto para os ímpios. Deus irá trazer a sua justiça. E quando nós descemos para o versículo 8, diz que quem vive habitualmente no pecado é do diabo,
pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E uma das coisas que o Filho de Deus se manifestou para destruir é justamente o pecado. E no versículo 9 diz que aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque por ocasião do batismo, nós consideramos o batismo como um renascer, um novo nascimento, onde diz que as coisas antigas, o velho homem, morreram, ficaram para o passado. Renasceu um novo homem. Então, se renasceu um novo homem, ele anda em novidade de vida. Por isso que a semente de Deus está neste homem. A semente de Deus, ao germinar, crescer, Cristo permanecendo na vida deste homem, ele o habilita a ter a vitória sobre o pecado. Por isso que o versículo 9 dizia que aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, nós precisamos obter a vitória sobre o pecado. E isso não é através dos nossos méritos, mas deve haver uma cooperação entre o homem e Deus. E é interessante que, para os irmãos que estão nos acompanhar, principalmente para os nossos irmãos de fé, os adventistas do sétimo dia, se forem pegar a brochura das 40 madrugadas de abril a maio, vão descobrir que a lição do quarto dia fala sobre essa questão da vitória sobre o pecado. Então, nós precisamos, sim, como adventistas do sétimo dia, não só obtermos a vitória sobre o pecado, mas isso só é possível se nós permanecermos em Cristo, porque quem vence por nós através do seu Santo Espírito em nós é o próprio Jesus Cristo. Só permanecendo em Cristo é que nós teremos a vitória sobre o pecado. E indo para as últimas considerações, gostaria de ouvir dos irmãos o que nós podemos dizer em jeito de conclusão sobre esta lição, pecado, lei e evangelho. Bom, em jeito de últimas considerações, o objetivo central desta lição é, na verdade, nos ensinar que quem vai destruir o pecado e também o diabo é o próprio Deus, não é? E quando nós vamos para os livros de Mateus, capítulos 7, 24 e 29, aqui encontramos o destino de duas pessoas, não é? Aqui tem como título o prudente e o insensato. Encontramos os mesmos dizeres na parábola das 10 virgens, não é? Temos as insensatas, temos as sábias ou as prudentes. Quando nós vamos percebendo esta parábola, nós entendemos que aqui simboliza um momento de escuridão. E não só, aqui se fala de a meia-noite, não é? A meia-noite é um chamado final para o quê? Para o arrependimento, para a crise vindoura, porque aqui encontramos que o noivo está o quê? Está a chegar. O pecado, não é, original, começou nos céus, não é? E desta forma que Jesus Cristo, ele está no santuário expiando os nossos pecados. E é no santuário onde o pecado também vai ser exterminado. Agora, quando nós vamos para o livro Grande Conflito, o capítulo 42, o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação e harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Nós sabemos onde abundou o pecado, sempre sobreabundou a graça. Mateus capítulo 7, versos 24 diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Quando nós vamos aos versos 26 diz: e aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então nós aqui encontramos um contraste entre duas classes de pessoas. As duas ouvem a palavra, mas uns estão dispostos a praticá-la e outros não estão dispostos a praticá-la. E Jesus traz um elogio especial para aqueles que praticam. Por quê? Porque Jesus diz que assemelha-lhes a quem edifica a casa sobre a rocha. Passam os ventos
os intérpretes da vida, e essas pessoas continuam firmes na palavra de Deus. Mas aqueles que ouvem, mas não praticam, é como se tivessem edificado a casa sobre areia. Em meio aos intérpretes, facilmente serão levados pelo diabo. Então, nós precisamos, de fato, compreender que a vida prática do Evangelho é mesmo observando a palavra de Deus, observando a sua lei. Muito obrigado. E vamos terminar com o Salmo 119. Quando nós lemos o versículo 6, diz que então não ficarei envergonhado quando obedecer a todos os teus mandamentos. No versículo 166, o salmista diz algo que deve ser o desejo de cada um de nós. Ele diz que, Senhor, espero na tua salvação. Nós aguardamos a salvação que virá do nosso mestre. E ele continua, e cumpro teus mandamentos. O salmista, enquanto aguarda na salvação de Deus, ele diz que cumpre os mandamentos de Deus. No versículo 167, ele diz, obedeço aos teus testemunhos e os amo imensamente. É por isso que é a lei e é o testemunho que nós precisamos nos dias atuais. Como povo de Deus, precisamos guardar a sua lei e precisamos também observar os ensinamentos que nós encontramos no espírito de profecia. Então, assim nós terminamos o estudo da nossa lição. Lembrar que, se não está escrito, nós pedimos para que possa subscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar este vídeo com os demais. Então, voltamos para o próximo estudo, na próxima lição, e aguardamos pelos irmãos para que possam se juntar aqui conosco. Esperamos vossos comentários para enriquecermos a nossa lição. Em nome de Jesus. Amém. IAG, juntos avançaremos.